todos! Estamos aqui Manu, Maria Manuela e Anderson Oliveira. Tá? Vamos falar sobre contabilidade, sobre questões trabalhistas, novas mudanças, né? Que estão acontecendo. Várias mudanças que estão acontecendo, né? Isso, e assim, isso vai impactar, obviamente, nas empresas, na vida dos trabalhadores, na contabilidade. E esse é o nosso foco aqui, falar um pouco sobre os efeitos, né, jurídicos e, obviamente, contábeis, né, dentro do patrimônio das empresas, dentro da prática trabalhista, né? Então, Manu... Obrigada, Anderson. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Vamos falar de mais novidades sobre a área trabalhista, um pouquinho da área fiscal também, que faz parte, e contábil. E nós, como contadores, sabemos que somos agentes de transformação nas empresas. Então, a gente tem que receber as notícias primeiro para poder passar para elas. Então, a gente vai falar hoje de dois tópicos inovadores em relação à medida provisória 905/2019, focado no contrato verde e amarelo, porque tem várias outras coisas que a medida provisória trouxe. Isso. E o projeto de lei de pessoas com necessidade especial, né? Que é um projeto de lei do Senado, que é de 6.159/2019. E assim, esse projeto de lei, obviamente, ainda está em tramitação, não está vigorando ainda, mas já é polêmico por si só, né? E aí a gente não poderia deixar de trazer essa discussão. Primeiro sobre o contrato verde e amarelo, né? Que é o famoso programa verde e amarelo. O que é que isso vai trazer de inovação ou trazer de mudanças para as relações trabalhistas, né? Eu acho que eu vou começar destacando a questão do limite, vamos dizer assim, da limitação salarial, né? Muito baixa, né? Para toda empresa que contratar jovens entre 18 a 29 anos, tá? Vale salientar. Isso foi criado como um estímulo para a geração de empregos para essa faixa etária. E, nesse caso, esses jovens teriam essa limitação no salário de até... Um salário mínimo e meio. Um salário mínimo e meio. É o limite que eles têm para receber, um salário mínimo e meio. Aproximadamente R$ 1.500, ok? Exatamente. É uma limitação, né, amigo? É uma limitação grande. Para a vida do trabalhador, obviamente, isso aí... Mas o que é que se espera, na verdade? Esse contrato ele tem um prazo de vigência de até 24 meses. Então, seria uma limitação temporária. Perfeito. Então, vale salientar isso. É temporário, são 24 meses. Passando isso... Vira indeterminado naturalmente. Isso. Então, já fugiria essa regra. A regra. Se por um acaso terminar os 24 meses e o empregador ainda quiser continuar com o empregado, ele vai ter que passar para tempo indeterminado. E vai ser um contrato CLT normal, com todos os benefícios previdenciários que tem que ter. E é importante salientar, você falou dos jovens de 18 a 29 anos, no primeiro emprego. Porque tem que ser o primeiro emprego. Isso. Porque às vezes você já teve carteira assinada com CLT e outro emprego. Não dá para ser contratado mais como verde e amarelo. Mesmo sendo daquela faixa etária de 18 a 29 anos. Lembrando que contrato de experiência não conta para primeiro emprego, não é isso? Isso. Contrato de experiência, contrato intermitente, menor Estágio, aprendiz, isso. Estágio, trabalhador avulso. Avulso eu acho que é sem carteira, né, que ele quis dizer. Sim. Então, assim, não conta se você foi experiência em outra empresa, intermitente em outra empresa, estagiário, menor aprendiz ou trabalhador avulso, não conta como seu primeiro emprego e você pode ser contratado sim com a carteira verde e amarela. Isso tem um ponto positivo, né, nesse aspecto da experiência, porque assim, enquanto professores universitários, né, você e eu particularmente eu já escutei muito de alunos reclamando, até porque os estágios seriam esse instrumento vamos dizer assim, de primeira experiência para os universitários ou para os jovens, né, no todo, estão cobrando experiência nas áreas. E haja experiência, né, que tá cobrando. Pois é, então assim, se o estágio já está cobrando experiência, o que é que sobra para o jovem que não teve sua vida ainda iniciada na área, né, na profissão? Então, ele vem quebrar um pouco vamos dizer assim, essas exigências de experiência, porque é justamente para contratar pessoas sem experiência. Então, esse é um ponto positivo, né? Uma das grandes críticas com relação a essa MP, né, que brevemente vai ser votada no Congresso para ser convertida em lei, e aí ele tem 60 mais 60 dias, prorrogar por mais 60. Então, na verdade, ele já vai vigorar a partir de 1º de janeiro. Exato, já podemos utilizar. Isso. A partir de 1º de janeiro. A partir de 1º de janeiro vai até 2021, ok?
E detalhe, ele cria vamos dizer assim, a obrigatoriedade da empresa contratar até 20% do seu quantitativo, né, de trabalhadores. Dois pontos que são muito importantes que você falou. O primeiro dessa questão de estágio, só para salientar, gente, na nossa área, estágio em ciências contábeis, eles estão pedindo até mesmo que a pessoa tenha uma graduação anterior, curso técnico, sim, conhecimento prático. Então, se você é estagiário, você está buscando conhecimento. Então, assim, conforme o Anderson falou, eu concordo muito, a SMP valoriza o primeiro emprego da pessoa, faz com que a empresa tenha benefício e queira contratar alguém sem experiência nenhuma, para que possa entrar na empresa. E tem vários benefícios que a gente vai discutir aqui que a empresa tem. Então, pode melhorar, sim, o desemprego e pode melhorar essa situação que a gente está vivenciando no momento. E esse limite que você falou de 20% é perfeito. Porque qual é a ideia dele? Primeiro, um medo que todo mundo tem é que haja uma demissão em massa, né? Todos os funcionários antigos sejam demitidos e os funcionários novos sejam colocados no lugar. Mas a ideia não é essa. Via de regra, isso, na verdade, ao invés de gerar mais empregos para a economia, na verdade seria só apenas uma permuta, uma troca. Pois é. Um quadro mais antigo para um mais novo. Exatamente. Que, por sinal, para a empresa, vamos falar no ponto de vista do empresário, é vantajoso contratar pelo regime, né, de verde e amarelo, porque assim diminui os encargos trabalhistas. Muito. Por exemplo, a contribuição patronal para o FGTS cai de 8% para 2%. E aí entra também a rescisão, né? Multa rescisória. Exatamente. Porque qual é a ideia dele? Se fosse feita uma permuta, todo o trabalhador antigo fosse demitido e os mais novos forem demitidos, não ia ser algo interessante. Uhum. Então eles fizeram algumas limitações. Primeira limitação é que de 1º de janeiro a 31 de outubro tem uma média de trabalhadores que você vai ter. Vamos imaginar que sua empresa de 1º de janeiro a 31 de outubro tem uma média de 100 trabalhadores. Para você conseguir contratar uma pessoa com carteira verde e amarela, você vai ter que manter aquela média de 100 trabalhadores. Você não vai poder demitir ninguém para contratar um funcionário verde e amarelo. Essa é a primeira limitação. A segunda, a gente já comentou pelo professor Anderson, que é a limitação de 20% dos funcionários atuais. Então, eu não posso sair contratando 17, 16 funcionários de carteira verde e amarela. Tem uma limitação de 20% em cima dos funcionários atuais. Isso. Como também, se a pessoa tem até 10 funcionários, o limite que dá é de 2 funcionários de carteira verde e amarela. E o benefício que o professor Anderson comentou do FGTS é muito importante. Isso. Passar de 8% para 2%. A patronal, que o professor comentou, fica isenta. Os 20% a empresa não tem que pagar. Então, para a empresa do lucro presumido, que vai ficar isento de INSS, os 20% com a patronal. Uhum. Os terceiros, que é o Senai, Sesc, Senac, tudinho, ele tudo não vai ter que pagar. Sistema S, exatamente. Sistema S ele não vai ter que pagar, até porque a gente tá vendo que o interesse do governo é até mesmo acabar com o Sistema S, né? Entendeu? Então, assim, deixou isento os 20%, deixou isento os terceiros. O salário educação também, só vai pagar o risco de acidente de trabalho. Então, é uma redução grande para as empresas do brasileiro. Em compensação, algumas regras trabalhistas continuam válidas, por exemplo, o 13º proporcional, ou 13º, as férias proporcionais, crescido em terço, continua vigorando, tá? A questão, por exemplo, da atividade extra, né, que é a hora extra continua vigorando. Perfeito. E assim, o que vai mudar, por exemplo, na questão de demissão desses trabalhadores pelo regime verde e amarelo, é que a multa rescisória, né, que é aquela multa que a empresa paga pela demissão sem justa causa, vale salientar. Então, se o trabalhador for demitido com justa causa, não tem direito à multa rescisória, ok? E aí, nesse caso, todo trabalhador, pela regra convencional, né, até hoje, recebe 40% de multa rescisória. Nesse caso do contrato verde e amarelo, cai para 20% a multa rescisória. São boas, né, não? Exatamente. Para a empresa, isso é um ganho muito bom. Agora, para o lado do trabalhador, obviamente, tem uma perda, que aí a gente não pode deixar de frisar isso, né? Nessa situação. Mas, assim, todo estímulo a geração de empregos, a experiência do jovem é muito válida. Então, assim, eu espero realmente que isso traga esse aquecimento para a economia, traga esse aquecimento para os jovens no mercado de trabalho. Eu também espero isso. Estamos esperando, né? Isso. Então, tudo tem dois lados, conforme o professor Anderson falou.
o lado do empregador, que a gente tem que valorizar também, porque ele vai ter mais benefício de contratar mais gente. E o lado do empregado, que muitas vezes realmente pode sair um pouco beneficiado dessa situação. Mais com emprego. Mais com emprego, né? Exatamente. Tem gente que nem tem emprego ainda e tá lutando. Eu costumo dizer que tem gente que tá pedindo para trabalhar de graça para ganhar experiência. Isso. Então, só de ter esse benefício já é muito relevante. E outra coisa interessante que eu gosto do contrato verde e amarelo é que é possível o empregador fazer um acordo individual por escrito com o funcionário para antecipar verbas para ele. Então, todo mês, ao invés de só pagar a remuneração dele, ele vai pagar a remuneração, mais 13º proporcional, mais férias proporcionais, mais 1/3. Além disso, pode adiantar a multa rescisória de 20% todo mês. Então, na época da rescisão, ele só vai ter o que a pagar ele? Só a remuneração do mês, porque já adiantou tudo. É um acordo que ele pode fazer. Então, realmente é um contrato muito interessante. Interessante. E assim, é novo. Tudo que é novo também, assim, gera expectativa, gera críticas, gera elogios. Então, assim, agora a gente precisa aguardar, né, o andamento, agora a partir do 1º de janeiro. E também a gente não pode deixar de ignorar, não pode deixar de lado o fato de que ele vai ser votado, vai ser discutido no Legislativo. Perfeito. E aí, esse contrato, vamos dizer, esse programa verde e amarelo, ele pode até deixar de existir, se a medida provisória não for votada ou se ele simplesmente for vetado, né, com relação à Câmara e ao Senado. Perfeito. E isso é importante para nenhum contador sair correndo fazendo essa carteira, né? Porque semana passada teve um monte de cliente que me ligou. Posso sair demitindo todo mundo e contratando os funcionários verde e amarelo? Calma, claro que não, né, gente? Calma, minha gente. Lembrando que ainda não está em vigor. A medida provisória já está em vigor, mas ele só vai realmente, vamos dizer assim, vias práticas para as empresas a partir do 1º de janeiro ainda. Perfeito. Tá? E não façam agora, porque tudo que é novo, a gente ainda precisa de adaptação. Então a gente precisa conhecer como é que é esse contrato, como é que os juízes trabalhistas vão lidar com ele, os advogados, entender um pouco mais de jurisprudência desse caso para sair fazendo o contrato. É um risco muito grande. Depois que você contratou, você vai ter que conviver com aquilo. Então, assim, eu acho que tem que primeiro ser estudado, analisar a situação, todos os pormenores ser colocado na mesa para a gente poder contratar um funcionário verde e amarelo. Como também é muito importante vocês lembrarem, que já tem uma nota orientativa do E-Social 16 de 2019, falando que o E-Social vai incluir o contrato verde e amarelo lá dentro, já foi publicado semana passada. Então eu tô achando que vai passar, viu, Anderson? Então são fases de adaptação, então vale a pena esperar um pouco, não que, mas eu já quero fazer parte, já quero entrar, toda empresa vai ter seu momento de entrar, tá? Mas assim, o ideal sempre, em qualquer situação dessa, é o aprofundamento, o conhecimento jurídico, né? Como você mesmo falou, entender também no mundo, né, dos juízes do trabalho, dos advogados do trabalho, como é que eles estão discutindo a temática, é importante, né, para a gente poder saber o que vai ser possível de imediato ou não, tá? Então assim, mas assim, pelo menos aparentemente é algo que vai trazer uma discussão bem aquecida. A gente já está iniciando esse bate-papo aqui, né? Com certeza. E o E-Social, inclusive, foi prorrogado ontem, né? O E-Social foi prorrogado justamente para adquirir essas novas normas do contrato verde e amarelo, dentre outros motivos, é claro. Ontem mesmo teve uma prorrogação onde o governo disse assim, a gente vai prorrogar o E-Social, que ia começar em janeiro para as empresas do Simples, porque realmente o contrato verde e amarelo precisa ainda ser mais regulamentado dentro do E-Social. Então, assim, gente, eu tô achando realmente que a nossa expectativa é bem positiva nesse caso, que vai passar essa lei, entendeu? Isso. Tem outros pontos também que o MP 905 traz com relação ao programa Verde e Amarelo, que é a questão, por exemplo, do trabalho aos domingos e feriados. Isso é polêmico. Veja, no MP da Liberdade Econômica, o governo federal já havia incluído essa pauta, né? Exato. E que, em efeitos práticos, as empresas não podem funcionar ou exigir que o trabalhador trabalhe de domingo. Pode. O horário de funcionamento é livre para toda empresa. O que está em questão aí é se o trabalhador que estiver trabalhando nos domingos e feriados, né, se eles vão ter direito ao acréscimo por esse período que tem hoje, né, pela CLT. Então, vias práticas, se passando essa discussão,
o que é que traria para o efeito da empresa e trabalhador? A empresa não pagaria o acréscimo de 50% às horas trabalhadas nesses dias, né, de domingos e feriados. Então essa a discussão. Então o governo trouxe agora, foi rejeitado na MP da Liberdade Econômica, quando foi convertido em lei, e trouxe novamente para a pauta e vai ser novamente discutido no Senado e na Câmara. Ninguém pode dizer que nosso dia a dia não é animado. Todo dia tem uma coisa nova. Ninguém pode dizer que profissão de contador é entediante. Concorda comigo? Todo dia tem uma coisa nova para discutir. E assim, a gente não pode deixar de reconhecer que o âmbito político, ele influencia demais a nossa área, né? Então, assim, esse ano de 2019 foi muito agitado. É uma maneira de dizer. Foi muito agitado. Houve, vamos dizer assim, muito período de discussão, de situações, conteúdos que se precisaram, né, de discutir com base nas ações, nas medidas que o governo tomou, o governo federal. Então, quais são os impactos, o que é que deixou de existir, o que é que passou a existir. Então, via de regra, a nossa profissão ela é emocionante. Sim, ainda acho que a nossa profissão é conservadora, não tem nada de conservadora, né, gente? A gente que sabe que a gente vive na beira da emoção. Sempre com novas leis, novos projetos de lei, novas súmulas. O E-Social vai ser extinto ou não vai ser extinto? A gente sempre fica naquela dúvida, né? Aí vem para outra questão. Vamos falar do projeto de lei novo, né? Que tem sobre as pessoas com necessidade especial. Isso. E agora? Isso é bom. Esse projeto de lei está tramitando no Senado, é de número 6.159 de 2019. E assim, ele trata sobre as vagas para portadores de necessidades especiais. Então, como é que vai funcionar isso, né? Hoje em dia, todo mundo sabe que as empresas, até a partir de 100 funcionários, não é isso? A partir de 100 funcionários, já tem obrigatoriedade. Tem obrigatoriedade de contratar pessoas com portadores de necessidades especiais, tá? Até mesmo para inserir, é uma questão, até vamos dizer assim, um reconhecimento social, né? Por que não, né? Porque assim, muitas dessas pessoas, assim como os jovens, né? Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar, é que ia ser incluído nessa MP da carteira verde e amarela pessoas a partir de 50 anos, 55 anos, e não foi incluído. Exatamente. E aí vai ficar para o futuro uma outra discussão. E seria muito bacana se fosse incluído, né, gente? Isso. Cá entre nós, porque maiores de 55 anos têm uma bagagem muito grande, experiência imensa. E estão ficando fora do mercado, porque o pessoal não tem mais interesse em contratar. Eles seriam readmitidos e seria ótimo. Isso. E aí, pensando nessa possibilidade, foi exigida nas empresas também que as pessoas portadoras de necessidades fossem introduzidas ao mercado de trabalho, porque assim, muitas existem diversas limitações físicas, tá? Mas que necessariamente não impedem dessas pessoas contribuírem para a economia, pelo contrário, estão aí ávidas por conhecimento, pelo trabalho, por contribuir com a empresa, com a sociedade, estavam ficando de fora também. Muitas vezes até por questão de preconceito da própria empresa. É cultural, né? Isso, infelizmente. Eu tenho uma tia que é portadora de necessidade especial e eu costumo dizer que ela tem mais letras do que eu. Ela tem 7 livros feitos. 7 livros de trabalho no departamento pessoal de empresa. Então, assim, é uma pessoa que trabalha muito e foi uma pessoa que demorou um pouquinho para chegar lá, mas ela chegou lá, entendeu? Então, eu acho que é algo cultural. Às vezes as pessoas pensam que só porque ela tem necessidade especial, ela deveria não ficar trabalhando, ser descartada, ficar no INSS. Não é assim. Ou a pessoa se desenvolve, a pessoa acaba chegando no mesmo nível que qualquer pessoa comum. Basta ter boa vontade também da família e de todo mundo de ajudar, né? E dar oportunidade. E esse projeto de lei, ele é muito polêmico porque todo mundo está lutando contra esse projeto de lei. É um projeto de lei que flexibiliza essa lei de cotas. Se antes as empresas, a partir de 100 funcionários, tinham que contratar uma pessoa com necessidade especial, e à medida que aumentando a quantidade de funcionários... Aumenta essa proporção, né? Aumenta essa proporção. E assim, esse projeto de lei flexibiliza essa lei de cotas. Faz com que a empresa tenha uma opção. Ela tem a opção de contratar uma pessoa com necessidade especial ou doar 2 salários mínimos para um fundo de reabilitação profissional e física. Isso. Então, ou ela contrata as pessoas, ou ela vai doar 2 salários mínimos para esse fundo de reabilitação física e profissional. Então, a empresa tem que cumprir um dos dois, ou contrata ou paga, mas tem que cumprir para não ter multa no E-Social, lembrando que o E-Social fiscaliza isso. Exatamente. Então, assim, existem algumas situações, por exemplo, da não contratação dessas pessoas, porque elas vão acabar, de um certo modo, ficando ou à margem vamos dizer assim, do mercado de trabalho. Isso é muito ruim para o profissional, né? Assim, você
todo mundo sabe que você passa muito tempo distante da atuação profissional, acaba criando ainda mais resistência para a contratação das empresas. Então, assim, esse é a grande polêmica que vem pairando sobre esse projeto de lei. E, assim, na verdade, de um certo modo, pode também causar a dependência com o próprio governo, né, com benefícios sociais. E eu acho que essa vai de encontro a toda a discussão que está sendo feita hoje no Brasil sobre a não dependência das pessoas aos benefícios governamentais, né? Então, assim, vale uma boa reflexão quanto a isso. Com certeza. Né? E assim, e as empresas um apelo que não excluam, né? Não trabalhem dessa forma, né? Que não excluam pessoas. Então é muito importante esse apelo, não é verdade? Você falou, foi muito bom, vale boa reflexão para saber o quanto isso vai ser benéfico para todo mundo, não somente empresa, gente. Também pensar no funcionário, como é que vai ser para ele. Entendeu? Muita gente quer entrar no mercado. Como é que vai ser a visão dele? Qual vai ser a visão da empresa? A gente sabe que a gente tem que ver os dois lados da moeda. Principalmente a gente que é contador, né? Exatamente. A gente que é contador, a gente vira na beira, vê os dois lados da moeda. Então a gente tem que refletir bem no quanto esse projeto de lei vai ser bom ou não. Só isso aí que ele está sendo bem polêmico por outros motivos também, né? Porque para contratar, por exemplo, a ideia deles é que se você contratar uma pessoa com deficiência grave conforme a lei e perícia, aí essa pessoa contaria em dobro, como 2 pessoas. Então, se eu contratar uma pessoa com deficiência grave, ela contaria em dobro para mim, como 2 pessoas. Como também, antigamente, sempre foi assim, até hoje você não pode contratar uma pessoa menor aprendiz com necessidade especial. Você não pode contratar um menor aprendiz com necessidade especial também. Tem que ser separado. Eu contrato um menor aprendiz e outra pessoa com necessidade especial. Mas essa lei quer flexibilizar isso, colocando tudo numa pessoa só. Dizendo, empresa, com esse projeto de lei, você vai conseguir contratar uma pessoa, menor aprendiz, com necessidade especial. E não vai ter problema nenhum. Então, o quanto isso vai ser bom, né? Exatamente. E assim, é aquela proposta que o governo tem trazido, né, de dar mais liberdade para as empresas. Só que, assim, às vezes, determinadas liberdades em excesso pode trazer um prejuízo também. Então, assim, do ponto de vista socioeconômico, falando do ponto de vista socioeconômico. Então, a gente, vias práticas, né, vamos dizer assim, jurídicas, pode ser realmente algo muito bom para a empresa, né, que o governo está querendo beneficiar, mas vai trazer um reflexo socioeconômico muito ruim para o próprio governo e ele vai ter que arcar com isso. Né? Então, vale a pena aí a gente acompanhando, nos acompanhe, continue nos acompanhando, na verdade, nas redes sociais, né? Vamos trazer outras discussões, tem tributação sobre o dividendo, né, Manu? E aí? Nosso próximo vídeo, vamos falar do tópico em relação a 2 projetos de lei, a 3.061 e a 1952 de 2019. Esses 2 projetos de lei, a gente vai discutir eles direitinho com vocês, falando de tributação de distribuição de lucro, falando do imposto de renda da pessoa jurídica e os projetos de lei que estão para passar, quem sabe, em 2020. Então a gente quer trazer tudo isso para vocês, nos acompanha a nossa parceria. A gente é parceira há muito tempo para quem conhece a gente. E vamos lá, né, gente? Vamos estudar, vamos se atualizar. Exatamente, somos parceiros agora de rede social. Nos acompanhem. Show, Manu, gostei. Show, abraço. Abração. Um beijo para todos. Beijo grande, até mais.